Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu me chamo Silas Ventura, sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concursos. E neste momento nós iremos dar início à nossa primeira aula para o concurso do CRES São Paulo, que é o Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo, ou seja, da 9ª região que fica em São Paulo. Então, iremos iniciar a nossa aula, iniciando por uma das legislações específicas, que é o regimento interno do CRES São Paulo, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal e vai prestar esse concurso, que neste momento você possa estar se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, seu comentário e compartilhando com amigo. Então, vamos neste momento iniciar esta aula sobre o regimento interno. Então, temos aqui no artigo 1º deste regimento, tratando sobre a jurisdição, a finalidade e a constituição, como foi constituído esse Conselho Regional de Serviço Social. Então, o artigo 1º diz: o Conselho Regional de Serviço Social, CRES, na região, regulamentado pela Lei 8.662, de 7 de junho de 1993, constitui-se uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com jurisdição no estado de São Paulo. Então, nesse artigo 1º, nós temos aqui algumas características a respeito do CRES São Paulo. Ou seja, nós podemos ver aqui, quando lemos personalidade jurídica de direito público, nós podemos ver que o CRES São Paulo essa expressão se trata da natureza jurídica do CRES São Paulo, tá certo? Ou seja, a natureza jurídica dele é personalidade jurídica ou pessoa jurídica de direito público. E temos a jurisdição do CRES São Paulo, que, como já está claro aí, é no estado de São Paulo. Jurisdição é o campo ou a área de atuação. Então, a área de atuação vai ser em todo o território do estado de São Paulo, tá certo? Agora, o que é que significa personalidade jurídica de direito público? Porque a nossa aula, o objetivo não é apenas ler o regimento interno, mas é tentar explicar o máximo que pudermos aqui a respeito de termos e expressões jurídicas para que você entenda cada artigo. Então, considerando também que muitas pessoas vão fazer e nunca estudaram, não tiveram contato com lei, então vamos lá. Personalidade jurídica de direito público vem de personalidade vem de pessoa, tá certo? E pessoa para o direito, para o ordenamento jurídico. Quando eu digo ordenamento jurídico, eu estou me referindo a um conjunto de normas, de leis, tá certo? Que a gente, da área do direito, costuma chamar de ordenamento jurídico. Então, para o ordenamento jurídico, pessoa, pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica, conforme a gente vê no Código Civil de 2002. Então, é o Código Civil que vai disciplinar o que se entende por pessoa, tá certo? Então, ele vai classificar pessoa como pessoa jurídica e pessoa natural. As pessoas naturais somos nós, somos os seres humanos, tá certo? E as pessoas jurídicas são órgãos, entidades, entes que também possuem direitos e obrigações. Então, em tese, uma pessoa para o direito é aquela que é sujeito de direitos e obrigações. É aquela que pode ter direitos, pode usufruir ou desfrutar de direitos,
mas ao mesmo tempo ela possui deveres, ela possui obrigações, ela possui também responsabilidades, tá certo? Então, essa primeira palavrinha aí, personalidade ou pessoa, significa isso. É aquela que é sujeito de direitos e obrigações. Dito isto, vamos para pessoa jurídica, né? E aí já falamos já a diferença entre jurídica e natural, tá certo? Agora, o que é pessoa jurídica de direito público? Aí é uma classificação sobre essa pessoa, tá certo? Então, pessoa jurídica de direito público. Então, quando vamos estudar o direito, né? O direito, ele se classifica, essa ciência jurídica, ela se classifica em pelo menos duas áreas, que é o direito público e o direito privado, tá certo? Entendeu? Direito público e direito privado. Estou explicando bem detalhadinho para vocês não se confundirem. Então, temos o direito público e o direito privado. O direito público é aquele ramo ou aquela área do direito que vai reger ou que vai tratar de relações de caráter público, né? Logicamente, caráter público. Enquanto o direito privado é aquele ramo, aquela área do direito que vai tratar de relações de direito privado, ok? Então, o direito público, né, ele trata de relações públicas e nessas relações podem existir pessoas, de um lado, pessoa de direito público e do outro, pessoa de direito público também, ou uma pessoa de direito privado também, tá certo? A diferença é que nas relações de direito público, as normas que valem ou que têm validade ali, né, naquela relação, são as normas de direito público, né, em regra, as normas de direito público. E o que é que essas normas de direito público tratam, né? O que é que essas normas, qual é a característica principal dessas normas de direito público? A maioria das normas de direito público, elas sempre vão valorizar um lado da relação, né? Ou um interesse só da relação, que nesse caso será o interesse público, tá certo? Então, eu sempre costumo citar exemplos de princípios, por exemplo, do direito público ou do direito administrativo, que é o princípio do interesse público, ou o interesse, ou a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Tem esse princípio também, que às vezes se cita interesse público, às vezes se chama de supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então veja que numa relação eu vou ter um interesse acima de outro interesse, que vai ser o interesse privado. Então, essa é uma das principais características de direito público, que rege relações públicas que são regidas por normas públicas, tá certo? Então, é basicamente isso, só para a gente entender. Tem mais coisa, professor? Tem, mas a gente vai ficar por aqui, senão a aula vai se estender só nesse artigo primeiro. Agora, para vocês entenderem melhor, né, essa questão do direito público, vou fazer um contraponto com o direito privado. O direito privado é o oposto do direito público, enquanto o direito público rege relações entre entes públicos com normas públicas de caráter público, o direito privado é o contrário. Ele geralmente, né, rege relações entre dois entes privados, duas empresas, por exemplo, duas empresas privadas, ou duas pessoas comuns, dois civis, né, como eu e você, uma relação entre um civil e outro civil, que nesse caso pode ser um contrato, veja só, né, um contrato de compra e venda, um contrato de locação de imóvel, né, que eu sempre utilizo esse contrato. Então tem vários ramos, né, dentro do direito, dessa área do direito privado, vários ramos do direito, como o direito civil, é o principal, o direito do consumidor, o direito do trabalho, né? A CLT é um exemplo clássico disso,
de normas de direito privado, tá certo? Então, nesse caso aí, vai reger relações onde há normas de caráter privado e nessas relações de direito privado, geralmente as vontades da parte, os interesses das partes estão na mesma sintonia, no mesmo pé de igualdade. Então, não há aí, como no direito privado, um interesse acima do outro, mas existem ambos interesses em comum acordo, tá certo? Então, essa é a diferença básica do direito privado para o direito público, ok? Então, explicado isso aqui, a gente diz que o CREA São Paulo é uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, é uma pessoa em que nas suas relações, é um órgão em que nas suas relações vai sempre prevalecer, na maioria das vezes vai prevalecer o interesse público, vai ser regida por normas públicas e não por normas privadas. Então, dificilmente você vai ver aqui disposições do Código Civil, né, disposições da CLT, né? É claro que vai ter, pode ter em algumas situações que às vezes a própria lei diz, ou pela ausência de norma, se aplica ramos do direito privado, tá certo? Isso aí é outro assunto. Mas esse é o foco do CREA São Paulo. Agora vamos seguir para o artigo 2º. O Conselho Regional de Serviço Social da 9ª Região é dotado de autonomia. Acabamos de ver sobre a natureza jurídica do CREA São Paulo. Agora, o artigo 2º traz aqui outra característica importantíssima, que é a autonomia, tá certo? Então, a autonomia, ela pode ser dividida em, vou grifar aqui, pode ser dividida em administrativa e financeira, tá certo? Sem prejuízo de sua vinculação ao Conselho Federal de Serviço Social, e tem como objetivo básico, aí vem aqui o objetivo do CREA São Paulo, que é disciplinar, orientar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de assistente social em seu âmbito de jurisdição e de acordo com os princípios e normas gerais estabelecidos pelo Encontro Nacional do CRES São Paulo, ok? Aliás, do CRES, que é o Conselho Federal, né? Conselho Federal de Serviço Social, tá certo? Então, temos aqui a autonomia, que é a autonomia administrativa e financeira. O que é autonomia administrativa? Autonomia administrativa significa organização, que o CREA São Paulo ele tem autonomia, ou seja, uma independência do Conselho Federal para ter a sua própria organização, para se organizar. E quando a gente trata de organizar, a gente tem um leque, né, de várias atividades que podem ser feitas pelo Conselho Regional, como, por exemplo, a questão de administração, de pessoal, né, a questão de RH, a questão de admissão de pessoal, a questão de treinamento, né, de orientação. Então, tudo isso trata da autonomia administrativa, ok? Então, é um exemplo aqui, né, a questão de admissão de funcionários, abertura de concurso público, como estamos vendo neste momento. Então, é um exemplo básico aí de organizar o seu próprio conselho, tá certo? O seu próprio órgão. Além disso, temos a autonomia financeira. A autonomia financeira trata do orçamento, tá certo? Orçamento, das finanças. E financeira trata tanto das despesas, que são os gastos, como das receitas, que são as arrecadações. Então, como todo conselho de categoria, né, profissional, o CRES ele tem também as suas cobranças, né, dos profissionais de serviço social, tá certo?
Então, tem lá as anuidades, né? Que é uma forma de arrecadação para a receita, né? Do conselho, e a partir daquela arrecadação se é administrado aqueles valores para manter o próprio conselho, tá certo? Então, artigo 1º, tratamos sobre a natureza jurídica, artigo 2º, sobre a autonomia, né? E sobre o objetivo. Qual é o objetivo, pessoal? Disciplinar, orientar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de assistente social, tá certo? Então, os profissionais de assistência social, eles são regidos por esse conselho. Seguindo agora para o artigo 3º, temos a Constituição ou composição, né? Então, vá gravando aí. Artigo 1º, natureza jurídica. Artigo 2º, autonomia e objetivo. E artigo 3º, Constituição, né? Que também pode ser chamado de composição. Então, o CRES da 9ª região é constituído por 9 membros efetivos, tá certo? 9 membros efetivos. Então, vocês já vão aí pensando na questão de prova, né, sobre composição. Quantos membros compõem ou constituem, né, o CRES da 9ª região, o CRES São Paulo? 9 membros efetivos que se dividem em presidente, vice-presidente, aí depois 2 ou 2 secretários ou secretárias, 2 ou 2 tesoureiros ou tesoureiras, e 3 membros do Conselho Fiscal e de 9 membros suplentes. Então, além dos membros titulares, tem os 9 membros suplentes, eleitos dentre os assistentes sociais inscritos no âmbito de sua jurisdição, em pleno gozo de seus direitos, por via direta e pelo mandato de 3 anos. Ok, pessoal? Então, gravem aí o tempo também do mandato dos membros do CRES São Paulo, tá certo? Agora, seguindo o parágrafo único, nós temos: é permitida a reeleição dos conselheiros do CRES por uma única vez consecutiva, tá certo? Então, aqueles que já tiveram um mandato de 3 anos podem se reeleger apenas uma única vez, sendo garantida a renovação de pelo menos 2/3 de seus membros. Veja que tem esse detalhe aí. Então, significa que não podem todos que participaram participarem novamente, comporem novamente o quadro dos membros do conselho, né? Porque tem que ter uma renovação de pelo menos 2/3 de seus membros, tá certo? Então, fiquem de olho nessa regrinha, que isso é uma exceção. O artigo 4º diz: as seccionais são constituídas no âmbito de jurisdição do CRES da 9ª região por 3 membros efetivos. Então, veja que temos o Conselho Regional e temos as seccionais, que são aquelas como se fossem filiais, né? Nas cidades locais mais distantes. Então, são as seccionais. Nas seccionais existe outra composição, tá certo? Então, prestem atenção também a essa composição, que é de 3 membros efetivos, certo? Que vai ser o coordenador, o secretário, o tesoureiro e mais 3 membros suplentes, eleitos por via direta, dentre os assistentes sociais inscritos na área de jurisdição respectiva, de acordo com as normas estabelecidas pelo Código Eleitoral em vigor e pelo mandato igualmente, o mandato dos membros das seccionais vai ser 3 anos, tá certo? Então, pessoal, todos esses dados aí em relação a mandato, composição, pode ser sim questão de prova. Então, fiquem atentos, ok? Seguindo agora para o parágrafo único, as seccionais estão sujeitas, para efeito de sua criação, funcionamento e outros
as normas estabelecidas pelo artigo 12, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.662 e pelo capítulo 3 da Consolidação das Resoluções das CFSS, instituída regularmente por resolução, tá certo? Então, provavelmente vocês vão estudar alguma dessas resoluções que são citadas, tratando sobre essa sujeição, né? Que é como se todos os conselhos, todas as seccionais fossem sujeitas a esta lei e a consolidação das resoluções. Em seguida, agora temos a organização, ou seja, como o CRES São Paulo é organizado. Então, o artigo 5º diz que a aplicação do que dispõe a lei, no que se refere à orientação, disciplina, defesa e fiscalização do exercício e das atividades da profissão de assistente social, será exercida pelo CRES da 9ª região, no seu âmbito de jurisdição, sempre em consonância com os princípios e normas estabelecidos pelo órgão de deliberação máxima do conjunto, Encontro Nacional CFES e CRES, né? Eu não sei se é CFES que pronuncia, né? Encontro Nacional CFES e CRES, de forma a assegurar, aliás, a unidade de ação. Então, esse artigo 5º trata sobre aquilo que deve tratar os conselhos, né? Que é a orientação, como vocês veem aqui, né? Que é a orientação. Deixa eu grifar aqui. Disciplina, defesa, fiscalização do exercício e da atividade de profissão de assistente social. Então, é sobre isso que trata os conselhos, ok? Agora, a estrutura do CRES. Então, vamos ter, quando se trata de estrutura, quando a gente fala de estrutura, são os órgãos que compõem, né, o Conselho Regional. Então, vamos ter aí, basicamente, 5 órgãos, né? E é importante também decorar esses órgãos, tá certo? Então, primeiro, Assembleia Geral. Segundo, Conselho Pleno, que aí já traz, já mostra a finalidade principal dele, que é órgão deliberativo. A gente vai ver isso mais na frente. A gente vai estudar um por um desses órgãos, certo? E suas competências. Diretoria, órgão executivo, ok? Conselho Fiscal, órgão fiscal, como já se vê pelo nome, e encontro CRES, seccionais. Então, temos aí, basicamente, 5 órgãos. Assembleia Geral, Conselho Pleno, Diretoria, Conselho Fiscal e Encontro CRES. Ok, gente? O parágrafo 1º diz: o CRES, 9ª região, constituirá, em seu âmbito de jurisdição, comissões permanentes e não permanentes, e, ou, conforme o caso, grupos de trabalho de apoios e núcleos, para atender às atribuições pelas quais foram criados, como também apresentar propostas para serem aprovadas pelo Conselho Pleno. Ok? Parágrafo 2º diz: constitui comissões permanentes, aí vem Comissão Permanente de Ética e Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional, que é a COF. Então, essas são, né, os dois tipos de comissões permanentes, ok? Mais na frente a gente vai ver também o que cada uma dessas comissões fazem, quais são as funções dela, que é a Comissão de Ética e a Comissão de Fiscalização Profissional, que é a COF. Parágrafo 3º diz: os núcleos são espaços de articulação e organização dos assistentes sociais que cumprem o papel de interiorização, descentralização e democratização da gestão política do CRES, tendo como referência os princípios do Código de Ética do Assistente Social e a Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social, que é a Lei 8.662 de 93. O artigo 7º, gente, vai começar a tratar sobre a função, né, sobre o objetivo, a finalidade de cada órgão desses. A gente vai deixar esse assunto para a próxima aula.
O artigo 7º, gente, vai tratar da função ou finalidade de cada órgão que nós citamos acima, né, que compõe a estrutura do CREA São Paulo. Mas a gente vai deixar isso para a próxima aula, para não ficar tão longa, e aguardamos você. Até lá!